Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Obrigado aí por vocês comparecerem virtualmente e também presencialmente aqui no TI Lab. Eu comentei aqui com o pessoal e estou avisando para vocês que a gente, como tem bastante gente aí na sala virtual, a gente vai deixar o microfone fechado em princípio, tá? Vocês vão escrevendo pelo chat que a Camila, que está com o perfil de uma pergunta, ela vai acompanhando as perguntas que vocês têm e ela vai passando aqui para nós, para a gente poder passar para o Vitor responder, tá? Quem ainda não teve oportunidade de colocar o nome no chat, se quiser, ajuda para a gente poder saber quem está fazendo a pergunta, porque senão fica aparecendo para nós sem nome, né? Se vocês tiverem algum problema com a recepção da imagem, da voz, vocês também contem para nós, para a gente poder corrigir aqui, tá legal? Espero que todo mundo aí esteja escutando bem e vendo. Vendo ainda, não vendo, porque eu ainda não liguei ainda a tela da minha máquina, mas vou ligar agora para a gente poder começar a conversar. Então, vou deixar aqui aparecendo. Tá vendo, Vitor? O que acontece é isso, ó. Tem o lag entre o que eu faço e aparece agora. Não, mas é pouquinho. Não, é pouquinho. E é o ritmo da... Você vai ver que se eu falar aqui, aperta o clique, vai dar o lag e tudo mais. Então, gente, bom, como eu falei, se tiver algum problema com a recepção do som, vocês avisem. E eu vou começar, quando a gente já está com a sala virtual aqui quase cheia, isso é muito legal. Eu vou começar aqui fazendo a apresentação da escola. As pessoas que já conhecem já sabem que eu vou fazer isso mesmo, né? Então, quem já conhece já sabe o que eu vou falar, pode... Até já encheu até a sala. Gente, já encheu a sala, eu não sei se vocês quiserem abrir um outro perfil. Cadê o Leonardo? Você pode avisar para ele, talvez não tenha. E aí tem que avisar uma outra sala, pessoal. Mas vamos ver, né? Porque tem 26 mais nós, deu 30, acabou. Né? Bom, então, pessoal, o que a gente vai fazer... olha, o pessoal diz que não está com áudio, não ouve nada. Algumas pessoas estão com áudio... Acontece, tem gente que está ouvindo normal. Muito bem. Sempre, gente, a gente demora uns dias, mas a gente também está filmando com outras câmeras e tal, e a gente depois faz uma edição e publica no YouTube na página da escola, tá? Então, na página do TI Lab, vocês vão ter essa questão acontecendo, vocês vão poder baixar, assistir de graça. Tá vendo? A sala encheu, que coisa interessante, precisaria mandar alguém embora, não vai dar para mandar. E aí, se vocês conhecerem alguém que não está conseguindo entrar, porque a nossa sala está no limite, o pessoal está tentando inventar uma outra sala em outro computador para poder, receber todo mundo, tá? E quem não tem o áudio, eu acho que tem que dar uma olhada na configuração da própria máquina, talvez, né? Talvez você dar uma olhada aqui, né? Lembra que se tiver no... Isso, talvez quando você vá na opção do áudio, né? Tem que usar o computer áudio, desligar o phone call, porque às vezes é um problema aí que acontece na máquina de vocês. Se todo mundo tivesse com problema no som, aí realmente era um problema aqui, mas tem pessoas que estão escutando, vocês têm que dar uma olhada aí. De qualquer modo, a gente vai ter a gravação colocada no YouTube aí. O Edgar tá ok, a Luciana tá ok, tem um cara aqui que não tem o nome também, tá ok. Bom, vou começar então a falar aqui, tanto para as pessoas que estão aqui, que vieram aqui no TI Lab aqui em São Paulo, quanto vocês que estão aí fora, pela internet, fazer uma pequena apresentação do trabalho da gente. Bom, começando essa questão toda aqui com vocês, deixa eu colocar aqui, só para registrar, né, a apresentação de hoje, essa apresentação do Grasshopper, que é com o Vitor aqui, com o arquiteto Vitor Calisto, nosso amigo. Bom, e o que somos nós, né? O que a gente está fazendo aqui, não é isso? Bom, a gente é uma escola, se chama TI Lab, o nome antigo da escola era Vector Pro, talvez algumas pessoas saibam, mas o nome há alguns anos já é TI Lab. Eu sou o João, né? Eu sou o diretor da escola, e arquiteto também, não é isso?
E a gente dá treinamentos aqui desde o ano 2000, não aqui, né, mas a empresa dá treinamentos desde o ano 2000, dos mais variados programas, de modelagem para arquitetura, para engenharia, para design. Então a gente dá aula de quase tudo que é comercialmente, que vocês conhecem por aí. Então do SketchUp, do Vector, do ArchiCAD, do Revit, do Rhino, enfim, né, dos programas da Bentley. Então a gente tem essa natureza de dar aula de modelagem para projeto, né? E o material que a gente faz aqui na escola, a gente também vende como material, como livro, né, livro eletrônico, livro físico, com uma marca que a gente usa, que é essa marca, que é a marca da ProBooks, né? Os livros, como vocês podem ver, estão aí, estão ali, enfim. Esses livros são filhos do material de aula que a gente tem ao longo dos anos. Então tem alguns livros aqui que eu coloquei para o pessoal olhar. Todos eles têm versões eletrônicas, não é? Por isso que eu deixei um último aqui. Não quer dizer que esse é eletrônico e os outros não, né? Todos são eletrônica e todos têm versão em papel, quase todos. Mas essas versões eletrônicas vocês podem encontrar na Apple Store, na Amazon, enfim, Google Play, no nosso site da ProBooks, né? E as versões em papel também tem nas livrarias e também tem aqui. Enfim, e como disse lá o nosso amigo Luiz, né, ainda está faltando um livro de rima, que a gente não tem. Quem sabe um dia teremos um livro de rima, não é isso? Bom, esse material que a gente usa, que a gente vende, a gente distribui em 5 centros de treinamento amigos nossos, contando a gente mesmo, enfim, né? Então aqui o TeiLab e mais algumas escolas, 5 lá no Rio de Janeiro, do Eduardo, tem a Pixel Mais, do Fábio e da Amanda lá em Campinas, Sorocaba, e tem a Desenhar lá em Belo Horizonte com a Juliana, que também tem alguns cursos que são daqui, né? É o mesmo material, a mesma sequência de aula, né? É o mesmo tudo, tá? Então são essas escolas da gente. São mais de 20 treinamentos. Esses daqui são alguns do que a gente destaca. Então, para estudo de viabilidade de empreendimentos, usando o BIM, tem um software chamado The Profiler, que a gente tem dado o treinamento, que é muito legal. Para projeto de modelagem conceitual, para BIM, tem os que todo mundo conhece, né? O ArchiCAD, o Vector, o Revit, o Sketch, o Rhino com Grasshopper, uso da plataforma do Bentley. Para coordenação e compatibilização, a gente tem um curso que tem exatamente esse nome, além de um curso de Teamwork, que é o Teamwork, não é isso? E tem curso de renderização, para fazer acabamento das imagens e tal, e tem cursos de personagens, Photoshop, de Illustrator, também, que vocês podem, podem também fazer com a gente, não é? Então a gente tem essa intenção de atender os arquitetos, os estudantes, em quase todas as pontas que eles precisam, principalmente nessa questão do BIM, da modelagem paramétrica, que é o que o Vitor vai contar para vocês hoje, não é isso? Então a nossa ideia é deixar o aluno, o estudante de arquitetura, o arquiteto formado, o engenheiro, o pessoal ficar à vontade para poder escolher a ferramenta que quer usar do jeito que achar melhor, não é isso? Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer como escola para arquitetos, né? Para engenheiros, para designers, para o pessoal que trabalha com o projeto no dia a dia aí. Então os treinamentos são escritos aqui, ou por parceiros nossos, que é o caso do Vitor aqui, né? O curso do Grasshopper é escrito por ele, os cursos da Bentley também, mas a maior parte dos outros cursos são escritos todos por nós aqui, ficamos aqui o dia inteiro fazendo isso há anos, eu fico, a Camila fica, o Leonardo fica, então a gente fica aqui escrevendo, revisando exercício, então o material é todo feito aqui ou por gente da nossa confiança, tá? Então isso é interessante também. Bom, eu também faço, o pessoal da escola também faz palestras sobre BIM, arquitetura digital, em vários lugares, nas faculdades, né, em órgão de classe, feira, evento, o que for. A gente tem aí essa lista de assuntos que a gente gosta de tratar sobre arquitetura digital, sobre, né, BIM, sobre engenharia, sobre modelagem, enfim, coordenação, compatibilização, o que vocês acharem que é interessante, tá? Então, bom, esse é o trabalho que a gente tem aqui há alguns anos. Há uns 2 anos, mais ou menos, 2 ou talvez 3 anos, a gente é parceiro da Macmil para treinamentos de Rhino, né?
com um acordo que eu fiz com um arquiteto que é o Afonso, que vocês devem conhecer talvez, o Afonso Ascioli, que trabalha na Espanha e trabalha aqui no Brasil também. Então, um cara muito legal, que trabalha com modelagem, também trabalha com impressão 3D, enfim. Né? Então, a gente tem a parceria com a Macmil para dar os treinamentos de Rhino. A gente tem o treinamento de Rhino, que é o treinamento padrão da Macmil, de iniciante, não é? E, há algum tempo atrás, a gente comecei a conversar com o Vitor, para a gente poder dar um treinamento de Grasshopper, aí de Grasshopper mesmo, não de Rhino, mas treinamento de Grasshopper para quem já está à vontade com a interface do Rhino e tudo mais, não é? Vocês estão verificando para ver se a rede está... para abrir outra sala, né? Tá legal, tá ótimo. Mas não tem problema. Então, foi isso que aconteceu. Então, o Vitor topou a parada, ele tem um treinamento de Grasshopper que é bem legal, e a ideia é fazer com que a gente tenha aqui esse atendimento, esse treinamento com o Vitor do Grasshopper, que é legal para quem para quem já sabe um pouco de Rhino, né? E acredito, não sei, né, Vitor, se para quem nunca viu o Rhino, é melhor ter uma basezinha. Bom, aí vai... Bom, é possível fazer, realmente, porque eu acho que eu vou dar uma apresentada primeiro dia de aula sobre abrir o Rhino, mostrar algumas ferramentas básicas, né? Isso, e daí então, a pessoa dá para acompanhar, porque precisa ter um básico do básico, assim, um ponto, uma curva, uma superfície, e depois já vai. Uma superfície, aí acho que dá pra... E aí, se quiser modelar no Rhino, modelar realmente, aí é outra coisa. Precisaria fazer um curso de Rhino. Mas é interessante que é um mundo, para quem nunca conhece, para quem está pouco acostumado, é um mundo bastante interessante, é muito diferente, é muito legal, né? O Rhino é um programa que é excelente para você poder coordenar com outros softwares de projeto, tá? Você geralmente vai modelar arquitetura, ou usando o ArchiCAD, ou usando o Revit, ou usando o Vector, ou usando o SketchUp, e algumas outras coisas você vai fazer, a parte de conceito, ou algumas outras coisas você vai fazer com o Rhino. Então o Rhino é um programa muito legal, que ele é flexível, e ele é bom de ser utilizado em conjunto com outros programas, né? Quando você fala de CAD, normalmente você pensa em trabalhar com um programa só, mas quando você está trabalhando em 3D, quando você começa a entender essas interferências, vocês vão descobrir, muito provavelmente, que vocês não trabalham com um programa só a vida inteira. Não existe um software que vai resolver o problema nosso de resolver a demanda do projeto do cliente, enfim. Então, bom, eu já pedi para o Vitor falar aqui, mas já me antecipei, mas então eu vou aqui encerrar a minha parte e vou transferir a tela para o nosso amigo Vitor. Aqui, vou fazer com que você seja o apresentador. A sua webcam não está transmitindo, não sei. Vamos descobrir. Você pode pedir para ele nunca mais mostrar esse aviso do isso. Então aqui não mostrar novamente. Né? Essa parte a gente corta depois na edição para o YouTube. Ninguém vai ver, gente. Agora vê, né? Mas depois não vai ver. Né? Mas não é por isso que a gente vai ser deselegante, veja bem. Né? A gente vai continuar aqui mantendo. Não. Mas enfim, olha, então eu vou colocar você para ser o organizador aqui, o apresentador. Então, gente, o Vitor vai fazer aqui a apresentação dele. Aqui. Pronto. Muito bem. E agora o que você aparecer na Show My Screen, isso aí. Agora a sua tela vai aparecer lá e a minha não deve aparecer. Imagino eu. Cadê aqui? Sua tela deve... Minha web tá... Você vai aparecer na sua? A sua tela tem que começar a aparecer na minha tela. Share My Webcam. Isso, não, pode ser chamar webcam, mas também a sua tela aqui, o seu share. Tá, agora já apareceu. Tá. Então é isso que eu falei do LED. Conforme você for falar aqui. Tá, posso fechar isso aqui? Pode fechar aí. Tá? Muito bem. Então, gente, quem está na internet pode fazer perguntas quando quiser. Acho que agora não vai ser bem o caso, mas vai começar a fazer a apresentação dele. Então é isso aí. Boa noite, Vitor. Agora é com você. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos que vieram aqui para assistir a palestra, essa conversa, né, que tem que ser um pouco mais informal também. Vamos fazer uma apresentação curta. Agradecer a presença de todos que estão na internet também. A apresentação ela vai ser curta, mas vai ser um pouco para tentar contextualizar um pouco a ideia do Grasshopper, né?
porque o Grasshopper ele é um software recente, né, 2007, mas toda a base teórica que está por trás dele é uma base teórica que vem desde a década de 60. Então, muitos pesquisadores já vêm há muito tempo pesquisando essa ideia do design computacional, né, tanto na arquitetura quanto em outras áreas, né. Praticamente nasceu junto com as aplicações CAD, né. Então, se a gente citar alguns teóricos, a gente pode citar o Nicolas Negroponte, o Gordon Paskey, o Mitchell, o Christopher Alexander, uma série de teóricos que vão dar um suporte, vão dar uma base. E o Grasshopper é uma ferramenta recente, né? Antes do Grasshopper existiam outras ferramentas, então, que ainda algumas existem ainda hoje, né, como o Genetic Components, né, que foi desenvolvido pelo escritório do Norman Foster, né, pelo Smart Geometry. Mas acho que essa apresentação, eu vou tentar fazer ela curta, tá? Só para tentar contextualizar um pouco a ideia, né, porque a ideia do Grasshopper está em cima de uma base, de uma forma de você pensar o projeto, né, e é uma base um pouco diferente do que a gente está acostumado normalmente. Né. Então, deixa... Não, não está aparecendo. Acho que eu posso fechar. Né? Pode. Tá. Eu sou o Vitor, eu faço mestrado no Unicamp, eu sou formado pelo Mackenzie. Formei em 2012, estou terminando o mestrado. Eu faço mestrado nessa área em design computacional. Né? Bom, vamos começar. Então. Tá, primeiramente, tá aparecendo o full screen lá? Vai chegar. Tá. Quer ver? Porque a internet está um pouco lenta. Olha lá. Tá. Entendeu? Tá. É isso aí. Então, primeiro a gente tem que perguntar o que é o Grasshopper. Né? O Grasshopper ele é um editor gráfico de algoritmos. Ele foi desenvolvido como plugin para o software de modelagem do Rhinoceros. Né? Então a gente precisa entender um pouco o que deveria ser esse algoritmo. Né? É uma palavra que não sei se nós como arquitetos ou designers ou a gente anda meio se a gente tem o costume de estudar isso na faculdade e tudo mais. Então, se a gente for buscar no dicionário, que é um algoritmo, na rubrica matemática, a gente vai ver que é uma sequência infinita de regras, raciocínios, né? E operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar uma classe semelhante de problemas. Né? Já pela informática, é um conjunto de regras ou procedimentos lógicos que eles levam à solução de um problema em número finito de etapas. Então, o algoritmo nada mais é que uma série de passos lógicos, né, que você descreve para o computador no número finito de etapas a fim de resolver um problema específico. Né. Se a gente pensar... Vamos esperar o logzinho. Já foi. Tá. Se a gente pensar nas formas de se representar esse algoritmo, existem várias maneiras. Né. Algumas delas são através de um fluxograma, né, um pseudocódigo, uma linguagem textual ou uma linguagem gráfica. Né. Através do fluxograma. Aqui está Cambeiro, tá? Porque eu peguei de um site em português isso, mas é uma luminária, tá? Então, se a gente pensar o algoritmo por um fluxograma, né, a gente vai ter mais ou menos esse tipo de representação. Se a luminária não acende, a gente tem uma pergunta lógica. A lâmpada está enroscada? Se a lâmpada não estiver enroscada, por favor, enrosque a lâmpada para a luminária acender. Né? Se a lâmpada está enroscada, ele faz uma outra pergunta. Né? A lâmpada está fundida? Se sim, troca a lâmpada. Queimado, né? Português de Portugal, né? Queimou a lâmpada. Queimou a lâmpada. Né? Se sim, troca a lâmpada. Se não, compra uma nova luminária. Né? Então essa é uma das formas de poder se representar um algoritmo, né, que é através de um fluxograma. Né? Em pseudocódigo já seria quase uma linguagem textual, só que seria uma linguagem textual como aqui no caso no português. Né? Então o pseudocódigo está baseado numa forma de escrever um código
na forma de escrever um código, só que através do português, né? Então, dado x e y, se x é maior que y, então escreva x é maior que y. Se não, se y é maior que x, escreva y é maior que x. Se não, escreva x e y são iguais. Enfim, isso é um algoritmo com um sistema lógico, né, de escolha, né? Seria o if e o else. Né? Tá. E aqui no caso da linguagem textual, esse é um exemplo que está escrito em Python, tá? Que já não fica tão mais, já não fica mais uma, é porque aqui está escrito em italiano ainda, no site italiano, mas já não é já não é mais escrito em português, mas é uma linguagem que a máquina vai poder processar e compreender. Né? Então, aqui ele está definindo duas funções, né? Essas duas funções, uma seria para fazer a potência de um número e a outra seria para fazer a divisão de um número. Tá. Finalmente, a gente tem a linguagem gráfica, que no caso, a linguagem gráfica, no caso aqui é o Grasshopper. Né? Então, o Grasshopper ele é uma linguagem gráfica, visual, de algoritmos. Então, a gente precisa entender que assim como as outras tipos de linguagem, de representação de algoritmo, o Grasshopper ele tende a resolver um problema específico através de um algoritmo. Então, o Grasshopper, boa noite. Então, o Grasshopper ele é um editor gráfico de algoritmos. Ele foi criado em 2007, a primeira versão dele foi lançada em 2007, o criador dele é David Rutten, junto com o Robert McNeil, que é o criador do Rhino. Tá. O Grasshopper ele é destinado a diferentes profissionais. A gente está falando de arquiteto aqui, mas como ele lida com informações, ele pode ser tanto designers, arquitetos, urbanistas, engenheiros, artistas. Eu tentei pegar alguns exemplos da própria comunidade do Grasshopper para tentar mostrar um pouco dessa diversidade que o Grasshopper se dispõe a resolver. Como ele é um editor de algoritmos, então você pode trabalhar uma série de problemas com ele. Então não é só para arquiteto, não é só para design. Então ele tende, através de destinado a profissionais que eles tentam desenvolver ou gerenciar projetos através de informações, através de relações paramétricas de informações. Eu coloquei informações aqui para falar que a gente não está tratando só de geometria. Essas informações elas podem ser informações matemáticas, audiovisuais, textuais, uma série de tipos de informações. Né? Ou criar sistemas generativos. Então, projeto paramétrico é uma coisa, sistema generativo é outra. Tá. Vamos ver o que seria um projeto paramétrico ou essas relações paramétricas. Né? Então, eu fiz um exemplo bem simples aqui de uma torre, tá? No Grasshopper. Relações paramétricas, elas são quando um objeto ou informações elas estão relacionadas umas com as outras. Né? E uma informação ela acaba influenciando a outra. Então, esse código de Grasshopper é um código bem simples. Né? Ele começa com um ponto, ele cria um círculo de raio 10 aqui, o raio no caso ele pode ser x, porque ele está dentro de um slider, né? E que ele está sendo multiplicado por 4. Então, a altura dessa torre ela está relacionada com o raio. Né? Então, a altura da torre ela é igual a 4 vezes o raio dessa torre. E o raio de cima é a metade do raio de baixo. E o número de pontos é o número da dimensão do raio do círculo. Então, isso são relações paramétricas do objeto. Quando você estabelece que um objeto está associado a outro e, de certa forma, está em função de outra informação, né, no caso. No caso aqui, a gente está falando de informações geométricas. Né? Tá. Um sistema generativo. Quando a gente trata de sistema generativo, se a gente pensa esse é um diagrama do Fisher e Hare,
de 2001. Tá. Se a gente pensa num sistema convencional de projeto, a gente tem um designer. Esse designer ele vai desenvolver um produto. Quando a gente pensa em sistemas generativos, a gente não desenvolve um produto. A gente desenvolve um sistema, vamos desenvolver vários produtos. Então, tá, projeto convencional, as informações do projetista vão para o projeto e do projeto para o projetista. Quando a gente está tratando um sistema generativo, o projetista está tratando direto do sistema. O sistema está criando o projeto. Então, como exemplo, seria mais ou menos isso. Dentro de um processo convencional de projeto, o projetista, para cada projeto, ele tem uma solução. Então, o projetista ele faz um projetinho para cada solução e tem uma solução diferente. Né? No caso aqui, são canecas. Quando a gente trata de um sistema generativo, a gente cria um sistema que, teoricamente, ele poderia criar infinitas soluções. Teoricamente, porque a gente não tem processamento para fazer isso. Então, a gente cria um número possível de soluções. Né? Então, o Grasshopper, ele trabalha, ele foi desenvolvido tanto para trabalhar, recapitulando, com algoritmos, esses algoritmos para trabalhar relações paramétricas e ou sistemas generativos. Atualmente, essa é mais de semana passada, eu não sei se, Já mexeu, né? se mudou, mas provavelmente mudou. A comunidade do Grasshopper é uma comunidade bem ativa. Atualmente a gente está com 43.056 membros na comunidade do Grasshopper. Eu tenho uma pessoa aqui do Brasil, aqui, ó, liderando. Tá. Plugins e grupos. Food4Rhino é um site bem famoso. Tá? É um site onde você encontra tanto plugins para o Rhino quanto para o Grasshopper. Tá? E pelos cálculos por cima assim, que eu fiz, a gente tem atualmente na base de 140 plugins na Grasshopper. Então é muita coisa. Plugins estão destinados a fazer as mais diversas coisas. Tá? Hoje eu vou mostrar alguns códigos para vocês de algumas coisas que dá para fazer com o Grasshopper e algumas coisas que estão ligadas à física, outras coisas que estão ligadas mais à câmera, outras coisas que são mais simples. Mas dá para fazer um monte de coisa. Tá? Por isso que eu falo que não é só destinado para arquiteto, mas tem engenheiro trabalhando, tem artista trabalhando, designer, tem um monte de gente trabalhando. E entre grupos e comunidades, a gente tem 217. Tá? Geralmente esses grupos são de plugins. Tá? Então são grupos onde as pessoas discutem os plugins. Alguns grupos são grupos, tipo, grupo do Grasshopper Brasil, tem um. Grupo da Itália, tem um também. Tá. Algumas das funcionalidades dos plugins. Tá? Eu peguei alguns exemplos. Tá? Então a gente tem análise de simulação para conforto ambiental. Tem uma série de plugins para isso, Gecko, Ladybug. Análise estrutural. Tá? Tem uma série de plugins também. Tem alguns que trabalham com elementos finitos, né, que é um método específico de cálculo estrutural. Né? Outros fazem conexão com softwares também de análise estrutural, como o ANSYS, o GSI, que é através de Geometry Gym. Então, tem conexões com outros softwares, né, que são softwares de engenharia, softwares BIM. Tá? Então, tem uma série de plugins que conectam com softwares populares. Aí, tanto a KiCad vai ser um plugin específico agora que conecta já automaticamente. O Revit deve ter uns 3 ou 2 plugins. Tá. Modelagem BIM, que é o próprio VisualArc, que é uma modelagem BIM dentro do próprio Grasshopper. E pelo Rhino também, que você consegue. Tá? Não é um BIM completo ainda, mas é um BIM que dá para fazer muita coisa. Porque o BIM, a gente está falando de BIM ferramenta, né? Não do conceito de BIM. É um BIM específico para arquitetura. Se a gente tratar de BIM como de uma maneira mais ampla, a gente vai ter uma série de outros. A gente vai ter a parte conceitual do BIM e vai ter uma série de outros programas que dão suporte a isso. Tá. Interface, animação, Arduino, que é um microcontrolador, né? Acústica, Space Syntax, que é um método específico aí também, robôs, braços robóticos, Excel, planilha do Google, simulação física,
agentes de complexos para design, no caso, que são baseados em sistemas complexos, conexão com OpenStreet, GIS, controlador MIDI, tem uma série de coisas. Esses que são só alguns, tá? Redes sociais, né? Redes sociais, não Flickr, Twitter, Facebook, Google Maps, tá? Grafos, etc. Tem uma série de plugins, tem muita coisa. Vitor, tem um menino que perguntou. Tá. O Duval. O Duval perguntou, fez uma questão, o Duval que fez a apresentação na terça-feira, se o Grasshopper é um aplicativo open source. O Grasshopper, ele é open source, só que ele está dentro de uma plataforma do Macneil. Tá. Mas a plataforma do Macneil também é aberta. O Rhino ele tem um pouco de sucesso, ele tem esse sucesso porque ele tem a plataforma dele aberta, porque as pessoas podem desenvolver pro Rhino. Né? Mas eu não posso mas o tratamento do Rhino, no caso, o Macneil ele vende o Rhino. Isso. As pessoas podem. No caso, o código do Rhino, a plataforma do Rhino é aberta, mas ele não é um open source total. Tá, você não tem acesso ao código do Grasshopper. Você só tem acesso à interface. Eu acho que você consegue ter acesso ao código do Grasshopper, porque ele é open source. Legal, interessante. Só que no Rhino 6 ele já vai vir dentro do Rhino. Tá. Isso é uma novidade. O Grasshopper vai vir dentro do Rhino 6. O Grasshopper 2. Vai estar dentro já, você tem que comprar o Rhino para poder rodar o Grasshopper. Então, o sucesso do Macneil está ligado, porque ele falou, vem do Rhino, vocês podem desenvolver plugins e vender, distribuir, fazer da forma que vocês acharem melhor. Isso. Então, por isso que o Rhino ele tem muito plugin, tanto o Rhino quanto o Grasshopper. Claro. É aberto, todo mundo pode trabalhar. Então, esse aqui é um exemplo que eu peguei da comunidade também, de análise de conforto ambiental, ele foi feito por Ladybug. Tá? Ele está analisando o acúmulo de calor nas fachadas aqui, e experimentando várias posições, né? Esse Ladybug ele faz conexão com Energy Plus, que é um software open, aí, bem conhecido do pessoal que trabalha com conforto, tá? Ele conecta com outros softwares também. Tá, essa é uma estrutura biodinâmica, tá? Que no caso é uma estrutura que se mexe de acordo com alguns sensores. Ela foi feita no plugin Firefly, que conecta com Arduino. Tá? Esse autor é o Nicholas Wright. Interoperabilidade, que é um conceito bem forte no BIM. No caso que é feito atualmente pelo FC, que é o padrão comum do BIM. Então aqui ele está fazendo a conexão junto com o Solibri e através do plugin, através do VisualArc. Então o VisualArc ele também, além dele ser o próprio BIM dentro dele, ele também exporta IFC e você pode abrir ele em outros programas. Né? Tá. E aqui é um Form Find, através de uma análise estrutural, tá? Também da comunidade, foi feito no Milipid. Então toda a análise de elementos finitos está sendo feito dentro do próprio Grasshopper. Então é possível, tem uma série de plugins hoje. O grande sucesso do Grasshopper mesmo está as possibilidades que você pode fazer com o plugin, e cada dia sai plugin novo. Então, tá. Isso é um tópico um pouco mais avançado, mas eu acho que é importante comentar, porque o Grasshopper ele tem conexão com algumas linguagens de programação, que você pode aumentar um pouco mais a capacidade do próprio Grasshopper. Então, se você não tem um componente específico, você pode pegar e desenvolver esse componente específico através de linguagem script, e as linguagens que fazem interface com ele atualmente é o VB.NET, o C# e o Python. O Python é feito através de um plugin. Tá? Você baixa um pluginzinho lá no Food for Rhino e faz a conexão com o Python. Então aqui é um exemplo em Python, tá? Aberto com o Grasshopper. Foi um exemplo que eu peguei na internet também. Depois eu fui ver que esse exemplo, eu peguei o exemplo, mas quando eu fui analisar melhor o exemplo, eu vi que está dando erro. Aí o código está dando erro. Está saindo várias listas aqui que não daria para usar. Mas é só para exemplificar, né? No caso aqui, para que como funciona. Então no caso você daria 2 cliques aqui em cima do componente, ele abriria essa janela, e você pode programar ali, importar o LineScript, que é uma linguagem antiga já do Rhino, tá? De uma linguagem de script, tá? Que chama todas as funcionalidades do OpenWorks e outras coisas.
para dentro do Rhino, para você poder programar. Então, antigamente, antes do Grasshopper, o pessoal fazia tudo por LineScript, ou fazia em outros programas. Né? O Grasshopper meio que facilitou. Tá. E eu peguei alguns exemplos para tentar demonstrar um pouco dessa versatilidade do Grasshopper, né? Então, os exemplos gerais da comunidade. Né? Então, aqui seria uma mesa, né? Dessa altura aqui. Um carro. Então, o cara fez um carro, modelou um carro. Aqui seria uma peça mais artística, impressa numa impressora 3D. Né? Normalmente numa Zicop, uma impressora assim. De pó, no caso. Esse é um outro exemplo, mais artístico, já não é impresso, já é uma coisa mais ligada a um tipo específico, de um algoritmo específico. Acho que é um Malbuga, eu não me recordo muito bem o nome desse algoritmo, mas um algoritmo específico que é fractal e vai rodando e faz esse tipo de coisa. Né? E peças de joias, né, no caso. Esse aqui é um português que desenvolveu uma gargantilha impressa em 3D também. São algumas peças dele. Então tem muita gente trabalhando nos mais diversos assuntos. Né? E aqui, no caso, é um exemplo mais ligado ao urbanismo. Tá? Então tem gente desenvolvendo para urbanismo também. Tem uma pessoa até aqui que está num grupo de pesquisa que desenvolve para urbanismo, o Fernando. Então tem gente pensando nisso para várias áreas, né? Para várias áreas, né? Peguei uns exemplos de mais conhecidos, mais batidos já. No caso, essa é uma torre feita para Xangai, tá? Envolvida em Grasshopper. Esse aqui é o Lava, o projeto do Lava. Todos esses exemplos eu peguei da própria comunidade. Cadê ele aqui? Então eu fui no site do Grasshopper, no site do Grasshopper, eu vou deixar o link para vocês depois. Não sei se todo mundo deve conhecer aqui, se não conhecer, tá? São projetos que eles desenvolveram, né? Então eles desenvolveram algumas relações paramétricas, são baseados nos flocos de neve, né? Desenvolveram algumas relações, aí fizeram um loft da superfície, depois desenvolveram todos os pavimentos, então aqui eles estão retirando informações de todos os pavimentos, né? Esse é um outro exemplo de um estádio. Tá? Foi envolvido por esse escritório, por esses dois escritórios, né? O Jonathan e esse outro escritório. Bom, eu falei que a apresentação ia ser curta, não sei se foi não, eu acho que suficiente, tá? Depois eu acho que eu também quero abrir umas definições, abrir para perguntas, fazer algumas coisas aqui também. As pessoas no chat têm perguntas também. Tá. A minha sugestão é a seguinte, eu vou pegar a pergunta do Adriano, que perguntou lá pelo chat, e aí a minha sugestão é que a gente tome um café e volte para vocês fazerem as perguntas e tal. Né? Então, tomar um café, tomar um negócio aqui. São alguns links de interesses, tá? Site do Grasshopper, Fuji for Rhino, tutoriais. Isso. Atualmente tem muito tutorial, pessoal. Lembrando que a gente vai editar, para quem chegou depois, a gente vai editar depois toda a palestra, vamos colocar no YouTube, então não se preocupa que vai dar para você copiar isso aí tudo, né? Você vai dar pause lá no YouTube, vai copiar, né? Então não se preocupa não. Né? A gente vai subir lá. Antes da gente fazer a pausa e o pessoal poder perguntar, né? Não, vou ficar aqui ainda. Acabou a apresentação curta. Você não vai sair daqui sem mexer numa pilhinha. Não, eu vou abrir. Você fazer uma coisa ficar. Alguma coisa tem que importar no seu computador. É que só queria. Senão tem eu vou abrir algumas definições aqui. Que a gente vai fazer no curso. A gente quer ver o negócio fazer. Vamos abrir algumas definições. Fazer assim. De câmera, algumas definições mais malucas. Tem que mostrar o. Não, vamos ver. Isso aí, a gente vai tomar um café e tal. Antes disso, só uma pergunta que é uma pergunta clássica aqui que o Adriano Felipe fez, que ele quer saber se você pode usar o Rhino e o Grasshopper no Mac. Pode. Não podia, mas atualmente pode. Acho que foi no começo do ano agora que será a primeira versão do Rhino para Mac.
E não podia anteriormente porque estava sendo todo desenvolvido na plataforma .NET, né? Então o que é David Microsoft, Rutten estava maluco, porque sempre perguntavam isso para ele, porque tinha o Rhino para o Mac e não podia usar ter o Grasshopper para Mac. Não podia ter o Grasshopper para Mac. Daí eles começaram a correr atrás disso e desenvolveram o Grasshopper para Mac. Está numa versão de teste, ainda, uma versão beta, não uma versão final ainda. Tá? Então muitos dos plugins ainda não funcionam bem, né? Mas tá indo. Logo mais quando sair o Rhino 6, vai estar totalmente resolvido esse problema. O Grasshopper vai estar tanto pro Windows quanto para Mac. Uma coisa muito legal, né, Vitor? É só contar que o David disse, rapaz, é um cara que trabalha na Macnil, não é isso? Trabalhando na Macnil. E é um cara super aberto, né? Você escreve, o cara responde. Não, ele responde, sei lá, de madrugada, as perguntas pra ele, o cara tá respondendo. Não quer nem saber. Essa é uma característica muito legal que eu acho dos desenvolvedores estrangeiros de software, né? Sim, ele tá sempre na comunidade, sempre respondendo. Que eu acho que é uma coisa muito legal que às vezes a gente aqui, não sei de vocês, mas eu, quando eu vou, agora não mais, né? Mas eu sempre queria perguntar alguma coisa para alguém que desenvolvia software, eu sempre ficava com isso. Vou mandar um e-mail para esse e-mail, ninguém vai responder, até parece, né? Mas não, então, quer dizer, eu acho que uma das questões que tem sucesso bastante, o Rhino e o Grasshopper, é que esse pessoal, a comunidade se mantém ativa porque o criador do programa, você manda um e-mail para ele, ele responde como se você conhecesse o cara antes, não é isso? Sim, o cara responde sempre, assim, e o Rhino foi desenvolvido por ele, assim, com uma ideia, foi praticamente da FG dele. Assim. Sim. Desenvolveu o Rhino, o Grasshopper, foi um sucesso. Então isso foi desenvolvido em 2006, 2007 lançaram. Isso é muito legal. A gente volta daqui a pouco, mas vou tirar daqui, então fiquem tranquilos com relação a isso. O pessoal vai embora, né? A gente vai parar uns 5, 10 minutos, né? Tem 6 perguntas? Tá, a gente vai, toma um café, o pessoal chegou. A gente vai voltar. A gente vai voltar, a gente vai anotar as perguntas do pessoal e a gente toma uma coisa, né? Demorei muito aqui? Não, tô 40 minutos, 50. Daqui a uns 10 a gente continua. Rápido, desculpa. Não, mas foi rápido. Eu que demorei aqui. Gente, se vocês quiserem pegar um café, uma água, fica à vontade aqui também, tá? Para dar uma refrescada, né? Vou pegar um café. Tá bom, né?